Direto da redação. Eu estou recebendo aqui agora, virtualmente nos estúdios, o coordenador do Sindipetro NF, Zé Maria Rangel. E eu vou conversar com o Zé Maria aqui sobre alguns tópicos que eu gostaria de enfocar com ele aqui. Porque nós estamos ainda na vigência de um período de pandemia, essa pandemia não passou, e nós estamos sob impacto disso. Ainda nós estamos aqui diante de alta nos preços, nós estamos aqui ainda com a vacinação, enfrentando as resistências de grupos anti-vacinas. Nós estamos no período de um processo de vacinação de crianças e ainda é atrapalhado. O Ministério da Saúde ainda não está mandando doses suficientes para as cidades. Testagem faltando nas cidades. Nós estamos com problemas inúmeros que já deveriam estar superados nessa pandemia. E isso tem um impacto. E ainda nessa pandemia nós temos um outro agravante. Nós estamos sob a vigência de uma reforma trabalhista que trouxe impacto antes da pandemia e que vulnerabilizou provavelmente mais trabalhadores nesse período de pandemia. E então isso tudo está muito assim interligado, conectado e tem reflexos em todos os setores. E recentemente eu entrevistei aqui o Zé Maria Rangel, que é coordenador do Sindipetro, sobre a questão da Covid-19 nas plataformas de petróleo. Que com milhares de trabalhadores, de petroleiros infectados pela Covid-19. Mas nesse ano do ano de 2021 para o ano de 2022, as perspectivas elas foram inúmeras. Algumas se consolidaram, outras não. Mas nesse momento aqui, o fato, nesse momento na questão econômica, é que estamos sob o impacto de uma alta de preço terrível. Nunca os preços estiveram tão altos. Gasolina, em alguns estados, batendo acima de R$8. E muita gente deixando de consumir carne para comprar carcaça, comprar osso, para substituir a carne, para dar o gosto da carne na comida. Zé Maria Rangel, sindicalista, petroleiro, coordenador do Sindipetro NF, prazer tê-lo aqui novamente. Bom dia. Bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes aí do seu programa. Se você me permite, antes da gente começar esse nosso bate-papo, eu queria fazer 2 registros, posso? À vontade. Então, Roberto, primeiro eu queria aqui deixar o meu repúdio ao assassinato brutal do congolês Moise, de 24 anos, que foi espancado até a morte num quiosque no posto 8, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, quiosque Tropicália, por simplesmente ter ido cobrar aquilo que lhe era de direito, 3 diárias que ele tinha trabalhado. Isso, na minha concepção, Roberto, só reforça que o momento de ódio que nós estamos vivendo no país. Como é que uma pessoa que vai cobrar os seus direitos, ela é recebida por aqueles que lhe devem, com golpes de soco, de pedaço de pau, e é espancado até a sua morte. Então fica aqui o meu repúdio, é mais uma vida negra que se vai. E nós, a sociedade brasileira, ela não pode ver um fato como esse e achar que é normal. As pessoas, nós temos que nos indignar com isso. Eu estou aproveitando esse espaço aqui seu, que é um espaço de audiência, as pessoas escutam, veem o seu programa, para deixar esse meu repúdio aqui. E segundo, e aí um pouco no gancho do que você falou, sobre o momento econômico que nós estamos vivendo, como que uma família que já governou essa cidade, né, por vários anos, e agora volta a governar a cidade, sabe que a nossa cidade é uma das cidades com um dos maiores índices de desigualdade social em todo o estado do Rio. Recebe aqui, com pompas, um senhor que hoje está no cargo de presidente da República, que é o causador de toda essa desgraça, essa tragédia que o país está vivendo. Né? Então também fica aqui o meu repúdio, porque o Brasil vive, sem sombra de dúvidas, o seu pior momento social, econômico, político de toda a história. De toda a história. E o grande causador
é esse senhor que veio aqui em Campos ontem, pelos braços da família Garotinho. Perfeito. Zé Maria, só aqui para quem está me ouvindo no rádio, para a gente contextualizar aqui, o Zé Maria ele se refere, daqui a pouquinho a gente vai ter até a reportagem sobre o congolês, um rapaz que trabalhava num quiosque e foi cobrar uma dívida e foi assassinado. Tem uma reportagem aqui, inclusive com as declarações da mãe dele, você acompanha a foto dele aí. Daqui a pouquinho nós vamos passar até essa reportagem, mas muito bem pontuado, viu, Zé Maria? E com relação à visita do Bolsonaro, ele se refere à visita do Jair Bolsonaro ontem ao Porto do Açu, a passagem por Campos e a acolhida que ele recebeu da família Garotinho, o que representou ali a conversão, na verdade, do garotismo, o abraço do garotismo com o bolsonarismo, né? A adesão. A família Garotinho hoje apoia o presidente Jair Bolsonaro. Então essa aqui para a gente dar uma contextualizada para você que está no Noroeste e você que está na região dos Lagos. Mas, ô Zé Maria, você tocava aí nesse aspecto aí agora, nessa questão social, nesse efeito direto da política econômica do governo Jair Bolsonaro, e nós estamos aqui diante da alta de preços. Você vai na fila hoje do supermercado, as pessoas para comprar carne, o que você só vê discutindo é isso, é a alta, é o custo dos alimentos. E recentemente nós exibimos aqui, Zé Maria, o que me surpreendeu, e porque tem um artigo aqui do professor André Nascimento, da Universidade nos Estados Unidos, que é colunista do Portal Viu, nós mostramos aqui as pessoas no Rio de Janeiro apanhando ossos, restos de animais para usar em alimentos. Em Petrópolis tem um caminhão do osso, um caminhão que chega, as pessoas vão comprar osso. E tem supermercados que já vendem mais baratinho a carcaça de peixe, a carcaça de animal, e tem açougue que estampa lá, pelanca, não é dado, é vendido. Olha aí, você confere aí. Ô Zé Maria, eu queria que você analisasse esse contexto aí para a população brasileira, sobre o impacto disso direto para a população brasileira, para os trabalhadores de uma forma geral, e se você já imaginou, ao longo de sua trajetória como sindicalista, que você chegasse a esse nível de situação econômica do país. Você pensou, imaginou isso alguma vez? Olha, assim, jamais eu imaginava que o brasileiro, a brasileira fosse passar por isso. Porque as pessoas, é bom também, quando estão ali na fila do osso, é para pegar aquele micro pedacinho de carne que ainda ficou no osso, para poder ver se consegue comer alguma proteína durante o dia. É para raspar aquele restinho de carne que fica ali no osso, né? Para botar para cozinhar, para tentar a lenha, porque não dá para comprar o gás, né? Para tentar dar um gostinho na sua comida. Então essa é a prova maior desse momento triste da história do país. Quer dizer, o país volta ao mapa da fome. O país voltou ao mapa da fome. A gente vive um processo de desemprego que ele é brutal. É brutal. As pessoas não têm mais emprego e eu sempre digo, Roberto, que a população brasileira ela não gosta, obviamente, na sua esmagadora maioria, ela não gosta de viver de auxílio. Ela gostaria de ter o salário, fruto do seu trabalho. Mas para isso, o Estado ele tem que dar as oportunidades. Ele tem que ser o indutor da economia. E não é isso que a gente assiste hoje. Quer dizer, o Brasil vive num momento de estagnação econômica e já partindo para a recessão, se é que já não está em recessão. Certo? Então, todos os índices socioeconômicos que você procura, eles são negativos. Veja que sai a pesquisa de emprego e desemprego. Aí, como saiu há poucos dias atrás, o índice de desemprego diminui. Aí você vai lá na matéria, você vai ver que a renda também diminuiu, e vem diminuindo sistematicamente. A informalidade, ou seja, aqueles trabalhadores que não têm direito nenhum, não tem carteira assinada, não tem auxílio-doença, não tem férias 13º, nenhuma garantia, a informalidade também aumenta. E é vendido para as pessoas que eles são empreendedores. Empreendedores do quê? Do quê? Então é isso que faz com que falte alimentos, porque também falta, né? O Brasil
está numa política completamente equivocada. Não existe mais no nosso país aqueles estoques reguladores que tínhamos há poucos tempos atrás, aonde você privilegiava, antes da exportação, você privilegiava o abastecimento nacional. Vou pegar um exemplo, o arroz. O Brasil tinha um grande estoque regulador de arroz, para que justamente nos momentos de entre-safra você pegar o estoque regulador e você despejar, no bom sentido, no mercado interno para segurar o preço do arroz. O que o governo federal fez, do senhor Jair Bolsonaro? Ele simplesmente vendeu esse estoque regulador. Então o Brasil não tem estoque regulador mais. E aí você vê a explosão que é o preço do arroz. Isso sem contar, você pode pegar a carne, você pode pegar o preço, e aí entra na gasolina, você entra no botijão de gás, você entra no óleo de cozinha, você entra agora nas passagens de ônibus. Isso tudo faz com que a inflação ela dispare, e a inflação corrói brutalmente o salário dos nossos trabalhadores. A inflação já bateu em 21 a 2 dígitos, né? E nada indica que a gente vai ter um processo de melhora na questão econômica aqui no nosso país. Para você que está no rádio aí, você que está na 104.9 FM, Rádio Energia, Rio das Ostras, Baixada Litorânea, região dos Lagos, você que está na Líder FM no noroeste do estado do Rio de Janeiro, você que está aí na Top TV em Arraial do Cabo, canal 20, aí na Pontalnet, você que está na Demais News, canal 19, aí na cidade de Campos, nos hotéis, pousadas de Campos, acompanhando o programa direto da redação. Eu estou conversando com Zé Maria Rangel, ele é diretor do Sindipetro, NF, Sindicato dos Petroleiros, e nós estamos aqui pontuando esses temas nesta manhã de terça-feira, dia 2 de janeiro. Zé Maria, eu tenho aqui uma reportagem, se você me permite. Eu vou soltar agora, porque já que tocamos aqui no tópico aumento no preço dos aliás, a gente até rodou essa reportagem antes de você entrar aqui. Um dos setores mais afetados aqui pela pandemia foi o setor cultural, que as pessoas não conseguiram ainda reconquistar os seus respectivos empregos nesse período de pós-pandemia. Agora, outro tema também, Zé Maria, que eu gostaria que você pontuasse aqui é com relação à vacinação, que nós estamos enfrentando problemas seríssimos nessa questão de vacinação no ambiente de trabalho, entre trabalhadores, nas plataformas de petróleo. Isso foi um tema que nós enfocamos aqui recentemente, mas assim como em outros setores. E o governo não tem hoje, por exemplo, testagem. Macaé não tem testagem, as pessoas estão em fila em postos de saúde. Em Campos, as pessoas estão dormindo em filas em postos de saúde para fazer testagem e não conseguem testagens. Rio das Ostras está com 100% da rede hospitalar e enfermarias ocupadas por pacientes de Covid, também não tem testagem. As pessoas estão aqui, a gente recebe as pessoas reclamando que não tem testagem. Então eu gostaria que você, Zé Maria, pontuasse o seguinte: qual o impacto disso no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho? Roberto, na última vez que a gente conversou, você mostrou uma imagem que me chamou muito a atenção, que foi a imagem dos shows na Praia do Farol de São Tomé. Né? E, obviamente, a gente que navega nas redes sociais, a gente tem visto que esses shows, eles continuam a acontecer. Mesmo nós vivendo um momento de aumento nos casos de contaminação por coronavírus, sabendo que a variante Ômicron ela é muito mais transmissível do que as outras variantes. Então, na minha concepção, e tive a oportunidade de falar isso ontem em outro programa de rádio, o poder público municipal ele tinha que tomar uma atitude de o governante da cidade preocupado, tá aí as imagens, preocupado com a saúde da sua população e suspender esses shows. Suspender, tá? Porque o que tem acontecido, e aí a gente vê a importância da vacina. Nós aumentamos, de fato, o número de pessoas contaminadas. No entanto,
o número de óbitos ele reduziu drasticamente por conta da vacina. E nós ainda temos aqueles que negam a vacina. Eu, há 2 semanas atrás, Roberto, fui fazer um teste ali no Plínio Bacelar, e algo que eu levava em tempos normais, no máximo 10 minutos para fazer o meu teste, eu levei quase 2 horas. E quando chegou a minha vez, o rapaz falou que os testes tinham acabado, aquele do narizinho, o swab, tinha acabado. Então, por quê? Porque as pessoas estão procurando os postos para se testar, para ver se contraíram o vírus. E qual é o impacto disso no mercado de trabalho? Primeiro, que as empresas, na sua esmagadora maioria, elas não estão fazendo um trabalho de conscientização para que os trabalhadores continuem a utilização de máscara, distanciamento social, não estão exigindo o cartão de vacinação, e isso leva a muita gente a não ter completado o seu ciclo vacinal. Isso traz um prejuízo, né, para o próprio trabalhador quando ele é infectado, porque a gente não sabe quais são as consequências. Ainda bem que agora, com o processo de vacinação, as consequências têm sido leves, certo? Mas em outros casos, elas podem ser mais agressivas, dependendo se a pessoa tem comorbidade, se não tem, e traz, eu diria que uma insegurança também, em caso de contaminação, uma insegurança muito grande no ambiente de trabalho. E também falávamos isso aqui da última vez, quer dizer, os trabalhadores que estão em plataformas, que trabalham no nosso terminal lá de Cabiúnas, por conta dessa, eu diria que esse momento que a gente está vivendo, que as pessoas estão achando que tudo já passou, que pode voltar à vida normal. Está todo mundo ávido para voltar à sua rotina. Está todo mundo ávido para não utilizar mais máscara. Agora, no momento não dá. Infelizmente, no momento não dá. Não tem como a gente fazer isso. Ô Zé Maria, eu tenho aqui uma informação aqui de Rio das Ostras, da Vanise. Ela está dizendo o seguinte: eu quero lembrar também que Rio das Ostras, até o último final de semana, estava realizando o Sesc Verão, com shows, partidas esportivas e todo mundo sem máscara. No último final de semana, na cidade de Casimiro de Abreu, teve um show, os Barões da Pisadinha, também com muita gente. Então as pessoas não estão se dando conta que estamos com 100% de lotação nas enfermarias. Enquanto isso, nos hospitais de Rio das Ostras, na UPA e outras unidades de saúde, não tem médico suficiente para atender pacientes e falta testagem. A situação é muito grave. Vamos fazer o seguinte, Zé Maria, nós vamos aqui a um breve intervalo. Nós estamos ao vivo aqui do Estúdio Viu Digital, do Portal Viu. Você está comigo em multiplataformas. Aqui pela Líder FM Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, pela 104.9 FM Rádio Energia Rio das Ostras, Baixada Litorânea e Região dos Lagos, Top TV em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, canal 20 na Pontalnet, e na cidade de Campos dos Goitacazes, você também está comigo pela Demais News, o único canal com notícias 24 horas por dia na região norte, noroeste do estado do Rio de Janeiro e também na região dos Lagos, nessa faixa. E brevemente você vai estar sintonizando a Demais News no aplicativo da Rádio Viu Digital, que já tem mais de 20 mil downloads. E eu quero agradecer aqui até o pessoal que está no aplicativo aqui, aos mais de 64 mil audiências aqui no último relatório. Então, muito obrigado a vocês. E você também está comigo nas plataformas digitais do Portal Viu, no YouTube, no Facebook e no Instagram. E eu quero lembrar que você poderá assistir esse programa posteriormente nessas plataformas digitais, que eles ficam em nuvens. Então você pode assistir o programa depois na sua Smart TV, aqui pelo YouTube. Mas deixa o seu like e siga aqui também o canal, tocando no sininho. Eu continuo conversando aqui com Zé Maria Rangel, diretor do Sindipetro NF.
Zé Maria, antes do comercial você falava aqui na questão dos shows no Farol de São Tomé em Campos, nós mostramos imagens, mas você mexeu aqui num vespeiro, porque o que tem de gente me falando de locais que tem shows aqui em outras cidades, nos arredores, e das ostras, aqui tem forró da padaria, mas assim, uma profusão de pessoas aqui denunciando esses eventos. Então realmente é um complicador, não há sistema de saúde que aguente, né, o Zé Maria? É verdade, não tem como. Tá certo que a gente entende, não quer dizer que a gente concorde, Roberto, e aí eu quero aqui parabenizar o Portal Viu, porque no intervalo, aquela propaganda do governo do estado que toca aquela música, naquela mesa tá faltando ele, aquela propaganda é muito forte. Governo do estado da Bahia. Da Bahia. Da Bahia, né? Governo do estado da Bahia. Aquela propaganda é muito forte, mas eu penso que tem que ser assim mesmo, né? Se a gente quer de fato dar uma chacoalhada na população, você tem que fazer propagandas fortes. E aí eu pego aqui e me lembro da propaganda, das propagandas, quando nós tivemos uma campanha maciça para a utilização do cinto de segurança. Eram propagandas fortes, certo? Da mesma forma, quer dizer, essa questão do coronavírus. Eu entendo que os governos estaduais, que os governos municipais, eles já tinham contratado esses shows numa expectativa de que a situação fosse melhorar, que era a expectativa de todos nós. Agora, ora, deu uma travada aí no Zé Maria, hein? A conexão do Zé Maria deu uma travada ali, o Wi-Fi dele. Mas enquanto o Zé Maria está falando aí, vamos tentar restabelecer o Zé Maria. O que acontece é que eu estou recebendo aqui mais feedback ainda de outras cidades que Rio das Ostras. Bom dia, Roberto. Sou aqui do bairro Terra Firme, em Rio das Ostras. E o forró da padaria continua por aqui. Tudo fechado e o pessoal dançando agarradinho. Então está aqui chamando a atenção. A Prefeitura de Rio das Ostras não tem ordem de ordem urbana, não. Porque esse pessoal, esses moradores aqui do bairro Terra Firme, estão me denunciando isso aqui há um tempão. Isso não é a primeira vez, hein? Estão dizendo que todo mundo dançando lá agarradinho, o sistema de saúde lá sobrecarregado, não tem ordem pública. Olha, o mais sensato é você me enviar de novo, não é isso? Porque o Zé Maria travou lá, a internet do Zé Maria ali, se a gente não tiver conexão, tudo isso aí a gente vai estar superado com a 5G, né? Porque a transmissão de dados vai ser maior, essas oscilações na internet residencial, porque ele naturalmente está numa internet residencial. Qual é a solução que você me aponta aí, Júlio? Vai mandar outro, né? Então vou mandar. Voltou? Agora voltou, Zé Maria, então. Mas, Zé Maria, agora você me ouve bem? Escuto. A gente estava falando sobre a questão do show. Então a gente entende que esses shows, e foi bom que a gente mexeu nesse vespeiro, pensou que o seu programa, ele é um programa exatamente para isso, para trazer à luz os debates. Os governos municipais têm que cancelar esses shows, cara. Como você falou, o sistema de saúde já está entrando em colapso. Aí nós vamos esperar ele colapsar de vez para poder cancelar os shows. Penso eu que é uma irresponsabilidade, não esquecendo que daqui a mais uns dias, nós já entramos em fevereiro, a gente vai ter o carnaval aí bater na nossa porta. Verdade. Zé Maria, agora tem muito questionamento aqui também de trabalhadores, de pessoas dizendo o seguinte aqui, vai ter uma eleição, isso aqui é um servidor da Prefeitura de Macaé, ele está dizendo que tem duas chapas disputando a eleição do sindicato, é o Sindicerve em Macaé, é o Reginaldo, e ele pergunta o seguinte, porque desde a reforma trabalhista, segundo ele, os sindicatos perderam muita força, os sindicatos ficaram muito limitados em seus trabalhos por questões salariais. Segundo ele, servidores de Macaé estão há 7 anos sem reajuste salariais, 7 anos sem reajuste salarial, segundo eles aqui, e não recebe salário. Ele quer saber o seguinte, se você tem alguma perspectiva de revisão dessa reforma trabalhista num futuro governo que não seja o governo, aí trabalhando com a hipótese do governo não ser o de Bolsonaro, porque o Bolsonaro é favorável à reforma trabalhista, até quem defenda que a reforma ela seja ainda mais intensa. Mas você vê perspectiva disso mudar, de voltar um formato em que o sindicato ele ganhe assento à mesa de negociação nessas questões salariais, Zé Maria?
Roberto, veja bem, a reforma, a mudança na lei trabalhista, que não é reforma, porque quando você fala em reforma, você pensa em modificar alguma coisa para melhor. Então você vai reformar um carro, reformar uma casa, reformar uma roupa, e não foi isso que aconteceu. Tá? Então essas mudanças na lei trabalhista, elas aconteceram já no governo Temer, governo do golpe do Temer, e foram aprofundadas pelo governo Bolsonaro. E com um discurso que nós já estamos acostumados a ouvir, essa falácia da elite do nosso país, que é para modernização nas relações de trabalho e, obviamente, na visão deles, gerar mais empregos. Isso não aconteceu em momento algum. E aí eu quero voltar no tempo e lembrar que de 2003 até 2014, nos governos do presidente Lula e Dilma, sem mexer na legislação trabalhista, o Brasil gerou mais de 20 milhões de empregos. Mais de 20 milhões de empregos sem mexer na legislação trabalhista. Porque você tinha, naquela época, um programa ousado, que era o PAC, você tinha os planos de negócio da Petrobras, o plano de negócio da Eletrobras. Ou seja, o Estado ele cumpriu o seu papel de ser indutor da economia. A mudança na lei trabalhista de Temer e do Bolsonaro, elas têm como único objetivo dar proteção aos patrões e tirar as poucas proteções que nós trabalhadores tínhamos. Exemplo, hoje, se o trabalhador entra na justiça para cobrar um direito que é dele, se ele perde a ação, ele tem que pagar as custas processuais. Isso tem inibido a vários trabalhadores a ingressarem na justiça. Por quê? Porque na justiça é uma loteria, pô. É uma loteria. Nem tudo que você tem direito, que está na lei, você recebe, que você ganha. Tem vários e vários casos aqui que a gente poderia aqui levar vários dias falando aqui. Outro exemplo, o trabalhador hoje ele não é mais obrigado a homologar no sindicato, como era antigamente, onde as homologações obrigatoriamente tinham que ser feitas no sindicato. E aí qualquer desvio que ocorresse ali no pagamento das suas rescisões, os advogados da entidade sindical, representativa de classe, eles faziam as ressalvas. Certo? Outro exemplo que foi falado aí pelo colega, quer dizer, que foi a asfixia financeira dos sindicatos, o fim do imposto sindical, que eu sou de um sindicato filiado à CUT, nós somos favoráveis ao fim do imposto sindical, mas tinha que ocorrer um processo de transição. Você escalonar esse fim do imposto sindical, até porque o nome já diz, é imposto, e nós somos contra tudo aquilo que é imposto, né? Então tinha que haver um processo gradual para as entidades sindicais irem se adaptando, irem se acostumando a viver sem essa receita. Então são itens que vieram no bojo da mudança da lei trabalhista, além do que a mudança também possibilita aquilo que nós chamamos de demissão em massa. Você tem a participação aqui, Zé Maria, então, vejam... da Aline, ela é de Carapebus. O que ela está dizendo aqui? Ó? Bom dia, gostaria que vocês falassem a respeito da cooperativa de Carapebus, que está há 2 meses sem pagamento, caminhando para o 3º mês e somos obrigados a trabalhar de 8 às 16 horas sem receber. O prefeito de Carapebus não fez o repasse para a cooperativa e nem está pagando os servidores. Estamos todos com salários atrasados aqui. Ele quer obras a custo dos trabalhadores, mas peço que ela pede para não divulgar. Meu Deus, eu até divulguei o nome, ela pediu para não divulgar o nome dela, mas tudo bem. Aqui também é vago. Só quero meu direito como cidadão carapebuense. Trabalho todos os dias e não recebo. Muito difícil, pois tem 5 filhos e está muito complicado continuar. Olha que loucura. Ela está aqui, ela está dizendo aqui que ela tem 5 filhos. Agora a relação trabalhista é esquisita, porque é serviço público. Deveria ser por concurso, é uma cooperativa. Olha aqui que vulnerabilidade, que precariedade. Normalmente, Roberto, normalmente eles fazem isso para burlar a lei, para não pagar imposto, para não pagar. Que se você é um cooperativado,
você foge do empregador, no caso, para recolher os tributos que tem que recolher, pagar INSS, pagar FGTS. Eu diria que Zé Maria, então você falava que a cooperativa ela serve para burlar no serviço público pagamento de obrigações trabalhistas, é isso? Ele está sem áudio, hein? Sim. Pois não. Que o presidente Lula ele já colocou que, em sendo eleito, ele vai chamar os sindicatos no sentido de diálogo, de dialogar, para reverter vários itens dessa mudança na lei trabalhista que aconteceram nos governos Temer e Bolsonaro. Exato. É possível que se encontre algum outro formato, né, para dar viabilidade aos sindicatos e se repactue, porque é impossível você manter uma relação trabalhista, uma relação de negociação com o trabalhador sem a interlocução de uma entidade sindical, né? A existência do sindicato ainda, ela é essencial para mediar essa relação entre empregador e entre funcionário, né, Zé Maria? Você imagina uma empresa que tem milhares de funcionários. Não é que a empresa vai negociar diretamente com um funcionário, vai negociar, vai fazer uma interlocução. Então, o certo é ter uma entidade sindical que faça essa interlocução, entidades sindicais que tenham representatividade, né, Zé Maria? Esse é um outro dado, né? Até porque o próprio Papa Francisco ele disse que não existe uma sociedade justa sem sindicatos fortes. Então, daí a gente vê a importância que se tem de você ter sindicatos com representatividade, sindicatos fortes que, de fato, defendam os direitos da classe trabalhadora. Perfeito. Zé Maria Rangel, diretor do Sindipetro NF, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Direto da Redação, nesta terça-feira, dia 1º de fevereiro. Espero contar com você aqui outras vezes, viu, Zé Maria? A gente vai voltar a conversar aqui sobre esses temas e principalmente tendo em vista que nós temos uma audiência muito grande aqui entre os trabalhadores das plataformas de petróleo que nos acompanham aqui. E até que são cooperadores, né, com envio de imagens, com envio de fotos, de vídeos, de informações. Essas pessoas, ainda que estejam em plataforma de petróleo, elas cooperam muito conosco aqui. São verdadeiros cooperadores. Muito obrigado, viu, Zé Maria? Obrigado a você, Roberto, e dizer que o Portal Viu foi um dos primeiros, se não o primeiro, a divulgar aquelas imagens dos trabalhadores no chão da plataforma sendo retirados dos seus camarotes. Isso demonstra a credibilidade desse veículo de comunicação. Tá bom? Muito obrigado, estamos à disposição aqui, Roberto. Muito obrigado, Zé Maria Rangel, diretor do Sindipetro NF, participando aqui mais uma vez do programa Direto da Redação, com esse tema aqui tão pertinente.